Estamos aqui mais uma vez no estúdio da School of Rock Moema, São Paulo, para mais um School of Rock Daltok, dessa vez falando sobre um assunto que muitos alunos me perguntam, que é a questão dos efeitos no baixo. Existe efeito para o baixo? Como é que funciona? Bom, mas antes de falar dos efeitos, eu vou falar um pouco sobre a equalização no instrumento, que é um assunto que eu acho importante, porque, como eu disse antes, influi diretamente no som que você vai tirar do seu instrumento. O baixo é um instrumento grave. É um instrumento que tem que soar nas frequências graves para dar o peso da música, né? Nesse ponto cabe falar um pouco sobre a física do som, que tem a ver com as frequências, que é aquela coisa, o nosso ouvido ele consegue ouvir coisas numa certa faixa de frequência, que vai de um grave, né, até um agudo. Grave seria o som pesado e o agudo seria o som, entre aspas, fininho, né? O baixo ele não é um instrumento que tem que soar agudo, ele tem que soar mais grave. Então, na hora de você regular o amplificador, é interessante colocar grave, tirar um pouco do agudo. Enfim, o agudo no baixo ele vai servir só para um brilho. Mas de repente, se você coloca muito agudo, você vai brigar com o guitarrista da sua banda, porque o guitarrista sim tem que soar agudo, a guitarra é um instrumento mais agudo que o baixo. Então é interessante reparar nessa questão na hora de regular o seu amplificador. A questão dos efeitos, existe sim efeitos para o baixo. É claro que a gente vai usar muito menos do que o guitarrista, por exemplo. O guitarrista usa muito mais efeitos, principalmente no rock, que tem distorções o tempo inteiro quase. Mas na questão do baixo a gente usa menos efeitos, porque o baixo a gente tem que manter aquele timbre da base do gravão para segurar junto com o bumbo a base da música, né? Mas a gente pode usar sim. Eu tenho aqui vários efeitos, como esses que eu toquei no começo, essa brincadeira que eu fiz no começo, eu estava usando alguns dos efeitos que eu tenho aqui. Bom, falando dos efeitos, o primeiro efeito que eu vou mostrar é o flanger. O flanger é um efeito de modulação, ele dá uma ligeira viajada no som. Fica assim, ó. A mesma coisa assim. Um outro efeito que eu tenho aqui é um simulador de um pedal antigo que chamava Mutron, que é também conhecido como filtro de envelope filter, que ele dá uma modulada, uma mexida nas ondas sonoras e faz isso aqui, ó. Tem um outro aqui interessante que é uma outra modulação que dá um efeito quase de um trêmulo, que tremula o som assim, ó. Eu tenho um outro que eu acho interessante, que eu curto muito, que é o sintetizador, que simula um som de sintetizador no baixo. Ele cria um som de sintetizador, na verdade, a partir da nota que eu toco aqui no baixo. Eu acho que o grande lance de efeitos para o baixo, no geral falando, é usar com economia, porque senão fica uma coisa muito exagerada e fica sempre aquele efeito, a música inteira cansa o ouvido de quem tá te assistindo, né? Então acho que o grande lance é usar com parcimônia. São muitas as possibilidades, principalmente atualmente que a tecnologia é tão desenvolvida. E, enfim, não dá pra gente falar tudo aqui, mas eu espero que vocês tenham curtido essa pincelada rápida. Valeu!